E aqueles apegos a panos, a Mesma coisa. brinquedos? Mesma coisa. Ali está suprindo alguma carência de alguma outra coisa. Ninguém nasce conhecendo pano. Algum dia, quem mais comumente fornece o meio são os pais, exatamente porque a criança, olha, com esse paninho ela calma, né? Então dá o paninho. E às vezes esse paninho não pode nem ser lavado, porque se vai lavar, a criança fica desesperada sem aquele paninho. Na verdade, o paninho não é a razão nem a solução dos problemas. É importante que essa criança aprenda que ela pode viver bem e bem equilibrada sem esse paninho. Isso pode ser feito de várias formas. Cada situação e a avaliação de cada situação é que vai identificar o momento disso poder ser feito e como isso pode ou não ser feito. Diante dessas situações, então, como entra a homeopatia e a homeopatia, pergunta de o que é esse tratamento integral? A homeopatia busca equilibrar o indivíduo como um todo. A gente não é só um nariz, um pé, um joelho, um sono. Isso tudo está embutido, está tudo junto. Essa criança, quando está desequilibrada, ela vai mostrar para nós a forma que ela se desequilibra. Para algumas crianças a questão é orgânica, regurgita, problemas na pele. Para outras a questão é mais comportamental, de sono, de controle, como eu tinha falado, controle de esfíncter. Em outras crianças isso passa para uma questão até de sociabilização, comportamento, e a homeopatia analisa todos esses dados para poder oferecer um acompanhamento global, não só medicamentoso, mas global. Talvez para explicar isso melhor, a gente poderia conversar a respeito do que a gente chama que são os 4 pilares da homeopatia. Isso eu tenho no livro, eu tenho um site na internet também, que não fala só de homeopatia, mas tem uma parte muito grande dedicada à homeopatia. O site fala sobre pediatria, tem uma parte de psicologia, educação infantil, saúde alimentar, palavras de especialistas, enfim, é um site bastante amplo. O site é o www.doutormoisés.com.br. Aí eu tenho essas explicações melhores, aqui eu vou tentar resumir um pouquinho. Um dia, um médico, chamava-se Hahnemann, Samuel Hahnemann, médico tradicional, não estava muito satisfeito com a medicina que se exercia naquela época, 1780, na Europa. Era a época, alguns até conhecem isso ainda, de ventosa, vomitivo, laxante, sangrias, e a gente na época se imaginava assim: existe um mal dentro da pessoa que precisa ser jogado para fora. Por onde? Por onde der. Então, faz vomitar, faz sangrar. Então o paciente sangrava e morria. E o Hahnemann não achava esse um bom mecanismo de cura. Ele ficou desiludido, parou de exercer a medicina e foi começar a traduzir livros médicos. Um escocês, chamava Cullen, mostrou um livro para ele traduzir. Ele olhou, estava escrito mais ou menos alguma coisa assim: olha, a quinina, que é o remédio que trata da malária, funciona porque ela é amarga, afeta o estômago, você fica enjoado e vomita. E é assim que você resolve o problema da malária. O Hahnemann era um estudioso, conhecia muito mais profundamente os medicamentos, os sintomas das doenças, e ele viu que os sintomas de quem se intoxica pela quinina eram semelhantes aos sintomas da malária. O pai da medicina, Hipócrates, falava que aquilo que provoca uma estrangúria, que é uma tosse, que não existe, cura a tosse que existe. O Hahnemann juntou 2 mais 2 e concluiu o seguinte: bom, se eu tenho sintomas desse remédio que são parecidos com esta doença, se eu usar esse remédio pela semelhança dos sintomas, eu trato essa doença. Mas para isso ele precisava experimentar. Então ele pegou lá uma substância, preparou o medicamento em forma homeopática. Eu estou resumindo muito, isso é uma licença histórica para eu poder caber dentro do programa. Ele pegou aquele medicamento e falou para as pessoas: experimenta, e cada um tomou. Aí no dia seguinte ele chegava: o que você sentiu? Eu senti
uma vontade de morrer. E você? Eu fiquei com medo. E você? Eu tive uma alergia na pele. E você? Um problema de pulmão. E você? E você? No dia seguinte ele voltava. O que você sentiu? E ele foi anotando rigorosamente todos os sintomas. E começou a dar uma valorização diferente para aqueles que apareciam com muita frequência, com menos frequência e tal. Aí você chega no consultório e fala assim, olha, eu tenho medo de morrer, tenho bronquite, queimação no estômago e problema na pele. O que o senhor vai fazer? Hoje estamos conversando sobre homeopatia. Dr. Moisés Shensinski está esclarecendo as nossas dúvidas e divulgamos mais uma vez o livro Mais Simples do que Parece, uma obra que o Dr. Moisés dedica à homeopatia, tirando também dúvidas e levando muitas informações. Estávamos no segmento anterior falando de chegarmos ao consultório de homeopata com uma série de Isso. E aí você queixas, me passa essas queixas que eu comentei e eu vou buscar entre os 3.000 remédios de homeopatia que cobra todas elas. Por isso que é mais difícil para o homeopata acertar. Porque se você me falou alguma coisa que não era bem assim, se eu entendi uma coisa diferente do que você me passou, se você deu uma resposta para uma pergunta só para me deixar contente, muda o remédio. E aí eu vou errar o remédio. E aí você vai voltar na próxima consulta, que a segunda consulta, na minha opinião, é mais importante que a primeira, porque é aí que eu vou saber se tudo que a gente conversou na primeira consulta confirma, eu preciso acertar esse remédio, porque aí você vai voltar equilibrado. Aí o que acontece? Você veio nessa consulta, eu te dei uma potência X, vamos colocar como 6CH. Aí você volta na próxima e fala assim, olha, melhorou disso, melhorou daquilo, melhorou daquilo. Tá. E aí? Mas isso aqui não melhorou, isso aqui não melhorou, isso aqui também não. Bom, então é sinal de que o remédio está certo, mas a potência, a energia que eu te dei é pouca. Eu preciso aumentar essa energia. Então, se eu estava te dando um 6CH, eu vou te dar um 12CH. Abre parênteses, o que é o 6CH? Eu pego uma parte do remédio, diluo em 99 partes de álcool, bato 100 vezes. Esse é 1CH, centesimal hahnemanniana. Pego uma parte disso, diluo em mais 99 partes de álcool, bato mais 100 vezes. Esse é o 2CH. Eu estou diluindo o remédio e botando mais energia. Você estava no 6. Eu vou fazer isso do 6 para o 12. Quer dizer, eu vou passar disso uma vez mais, dilui mais 99. Quando você chega no 12CH, para quem lembra, que fez cursinho, está na época saindo o resultado da FUVEST hoje, você chega num número que se chama número de Avogadro, o 12CH. Você não tem mais matéria, só tem energia. Então, se você chegar com aquele vidrinho num laboratório e falar assim, olha, dá uma olhadinha, o que tem aqui? Eles vão falar, álcool. Não tem remédio, só tem energia, não tem matéria. E é isso que as pessoas têm a dificuldade de entender. Que a energia que tem nesse medicamento vai entrar em ação com a sua energia e te reequilibrar. E você, com a energia reequilibrada, vai resolver. Então nós falamos eu estava comentando a respeito dos 4 pilares da homeopatia. Lei da semelhança, que é exatamente o radical, a raiz, né? Homeos, que é semelhante. Patos é doença, então eu vou te tratar com um remédio que é semelhante à doença, através da experimentação em homem são e sensível, com um remédio único e doses mínimas. Esses são os 4 pilares, é assim que, pronto, você já pode sair daqui, não pode, mas pelo menos entendendo o que é homeopatia. Pode não receitar, mas você já vai entender que a ideia é dar o menor número de medicamentos homeopáticos possível. Por isso que se eu errar esse eu errei o teu tratamento. Então, é importante que o médico tenha o maior número de informações reais e que saiba analisar essas informações de forma adequada para poder prescrever um medicamento que vai te trazer reações. Por isso ele precisa ser médico. Existem algumas pessoas que medicam com homeopatia, com cursos, inclusive, para leigos. Isso é muito perigoso. Com manuais de medicamentos. Isso é muito perigoso, porque a homeopatia é um medicamento, e como medicamento ele tem efeitos. Lembra, o Hahnemann fez a experimentação, ele pegou aquilo lá, tomou e falou, o que você sentiu? Você era uma pessoa sensível e perdeu o sono. Se você vier para mim com insônia, eu vou te receitar esse remédio. Mas se você não tem insônia e é sensível, você vai perder o sono por causa desse remédio. Mas esse remédio não é bom só para insônia. Não, ele é bom para gastrite. Sua gastrite fica ótima, só que você não dorme. Então tem que saber o que está fazendo. Tem que ser médico. Médico homeopata.